Shalom Adonai. Shalom Adonai. A gente vai continuar aqui a terceira parte, né, desses vídeos de firmamento. E antes de iniciar aqui, eu quero falar para vocês que eu vou usar a linguagem que é usado nos mapas babilônicos, né? O povo mais avançado em firmamento eram os babilônicos, né? E por que Daniel aprendeu? Porque Israel vai ser levado como escravo por 70 anos na Babilônia. Daniel vive essa época e ele aprende a astronomia através da Babilônia. Só que ele teve discernimento de separar o que é certo e o que é errado. José no Egito, ele tinha conhecimento egípcio, mas ele fazia um discernimento no conhecimento. Isso é certo, isso é errado, perante ao Criador. Moisés no Egito, ele não tinha o conhecimento dos egípcios. O Criador colocou ele dentro da casa do faraó. Para quê? Para ele ter uma autoestima elevada, para quando fosse enfrentar esse povo, e ter o conhecimento também. Então, e ter o discernimento do que é certo e é errado. E a igreja hoje, ela não faz isso. Ela olha para o firmamento e ela condena. E o verdadeiro evangelho está nas estrelas, porque o homem não mexeu. Por isso que tem pessoas que têm, a gente percebe que tem raiva. Certos líderes religiosos, eles têm raiva, eles não querem que os membros de suas igrejas aprendam o firmamento. Então a igreja sempre olhou para o firmamento e sempre não quis aprender. Isso é do mal. Não, não é do mal. Você tem que ter discernimento do que é bom e do que é ruim. Outra coisa que eu não vou fazer, eu vou dar o meu conhecimento conforme eu fui ensinado pelo meu pai e por esses velhos relojoeiros judeus que me ensinaram astronomia, mas na linguagem que Daniel aprendia. Tanto é que quem estiver lá no curso do firmamento, no final eu vou digitalizar um mapa astronômico daquela época e vou dar de presente para vocês, tá? Vai ser um presente. Você vai ter um mapa que era como Daniel aprendia, tá? E é bem explicado, já está bem detalhado. É lindo quem tem esse mapa, tá? E eu vou ser franco e falar, eu vou usar essa linguagem. Eu não vou usar quando você tem 12 constelações, né? Que é onde o Sol faz o caminho por essas constelações. E depois você tem 36 constelações menores. Eles falam que são decanos. Eu não vou mais usar essas palavras. Eu não vou mais colocar o verdadeiro ensino misturado com a astronomia presente para fazer você entender. Não vou fazer isso, tá? A partir de agora vai ser usada a linguagem que Daniel aprendeu. Da mesma forma que ele aprendeu daquela forma, você vai aprender daquela forma. Porque eles mudaram tudo. Sempre eles mudam tudo. Você tinha 48 constelações contornadas pelo Criador, eles acrescentaram mais 40, então viram 88. Por que eles fizeram isso? Fizeram isso para te complicar, para te confundir e você não ter o conhecimento verdadeiro. Então, a linguagem minha agora vai ser dessa forma, tá? Eu não vou mais adequar o ensino, principalmente quem está lá no curso do firmamento. Vocês vão ter a linguagem que Daniel tinha. Você vai ter que se adequar ao verdadeiro ensino. Não ter conhecimentos que foi acrescentado e mudado. Até tem constelações que eles falam que são salões, não são constelações, são salões. São salões celestiais que eles colocam outro nome. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Quando você pega o hebraico e traduz para o grego, você mata o hebraico. E eles fizeram isso para quê? A verdadeira tradução não chega até você. Essa é a verdade. Por que algo que é do hebraico já não traduz no seu idioma? Tem que ser traduzido para o grego. A mensagem não veio do grego, veio do judeu. Então, e na astronomia, quando você pega a verdadeira astronomia, porque antigamente, se você pegar de Adão até chegar a Moisés, não tinha as escrituras. O evangelho usado era o que estava no firmamento. Eles faziam as fogueiras, sentavam, olhavam para o céu e explicavam para as pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho. Tanto é que esse vídeo que eu vou fazer agora, que também vai ser quase uma continuação ainda do segundo, que foi do templo, para você ver como que eles mudam certas coisas para te confundir. E eu não vou fazer isso. Eu vou dar o ensinamento conforme eu aprendi. Então, no caso da astronomia, o que eles fizeram? Eles pegam a astronomia que é babilônica,
no modo de falar da Babilônia, que era o povo mais avançado, o povo mais antigo, aonde foi que Daniel aprendeu, e ele fez o discernimento. O que são os discernimentos? Tanto é que esses mapas que eu tenho são mapas que ele fez. Ele discerniu o que era bom e o que era ruim ele tirou. Então a gente tem que parar com essa bobeira. Aí o que acontece? Aí você pega essas constelações com nome árabes. Aí colocaram que nem uma tradução árabe. Aí os árabes foram lá e mudaram tudo. Mudaram tudo. Para quê? Para te confundir. Então não vou fazer isso. Vou fazer um ensino baseado como foi Daniel, como ele aprendeu e as palavras que ele usou nos mapas. Vai ser usado aqui tanto no canal quando eu pôr e tanto no curso, tá? Vai ser assim. Tem que ser assim. Que aí é o verdadeiro ensino. Eu não posso adequar, querer falar para você decano. Não vou fazer isso, tá? Não vou usar coisa da astronomia moderna, mas não vou mesmo, tá? Só queria falar isso. Se eu fizer isso, eu estou cometendo um erro com vocês. Eu não vou cometer. E outra coisa, não é para se falar, mas vou falar. Se você não concorda, porque eu recebo e-mail, eu tenho um e-mail do canal antigo, e eu recebo muito e-mail de lá, eles mandam constante. Se você não concorda com o que eu estou mostrando, sai do canal, filho. Por que você fica aqui? É tão simples. Vai aonde você acha que é o correto, tem que ser assim. Não concorda, mas está no canal. Eu não sei, eu não entendo essas pessoas, eu queria entender. Mas tá bom, eu falei que eu ia mudar, né? Ter o espírito de mansidão e vou ter, tá? Mas age dessa forma, não concorda, tá assistindo. Eu não entendo. Mas tá bom. Então vamos entrar no vídeo e eu vou dar uma demonstração dos erros que eles cometem. Aqui é o céu que se armou, né? Quando o Messias entrega seu espírito sobre o templo. Então você tem aqui, ó, agora você vai compreender o que eu estou querendo dizer. Ó. Você tem aqui o salão celestial de Aurica. Já vamos falar correto. O que é o salão celestial de Aurica? O que ele quer te mostrar? Ele é um salão menor, né? E ele quer demonstrar para você que ele é colocado ele como o bom pastor. O pastor que vem com o cordeiro no colo. Ele vem com o cordeiro no colo. Para você entender, ó. A Aurica é o terceiro salão menor do salão de touro. Então você tem um salão gigantesco, que é touro. Depois você tem um Órion atrás dele. Depois você tem Eredanos atrás dele e Aurica, tá? Então esses três salões complementam o salão maior. Se você estivesse no céu, você entraria pelo salão gigantesco de touro, sairia pela porta do fundo, entraria por Órion, um salão menor, depois o salão do mesmo tamanho e a Aurica do mesmo tamanho, tá? Essa é a compreensão que é dada a Daniel. E assim eu também aprendi. Foi passado assim o ensino para mim. Então você vai aprender agora da mesma forma. São salões celestiais. Os 36 são salões menores e os 12 são os salões maiores. Nós que estamos sendo testados, viemos dos 12 salões maiores, tá? Nós não viemos dos menores. Senão, nós não estaríamos aqui, tá bom? Você lembra que lá no Egito, o povo hebreu, ele teve que pegar o cordeiro da Páscoa, aquele que o sangue foi aspergido, aplicado na porta como sinal de livramento, eles tinham usado um cordeiro. Foi usado um cordeiro. O cordeiro é filhote. E ele, que significava isso? Não bastava ter só o cordeiro. Para ter o livramento, precisava aplicar o sangue, colocar nos umbrais e na verga da porta, pois era o símbolo da cruz e o símbolo da salvação. E depois eu também vou explicar, nessa série de firmamento aqui, nesse contexto do sacrifício, que o Messias foi crucificado em uma cruz, tá? Quando eu falo madeiro, não é porque eu estou fazendo uma analogia que não foi uma cruz, porque o firmamento revela que foi uma cruz. Eu vou te mostrar, viu? É o firmamento que mostra que foi uma cruz, tá? Tanto é que quando ele era menino, criança, até chegar adulto, ele contemplava o Cruzeiro do Sul, porque poucas pessoas sabem que o Cruzeiro do Sul esteve sobre Jerusalém na época que o Messias esteve aqui por 33 anos, tá? Então ele foi crucificado em uma cruz, tá? Não foi igual a turma fala da outra forma, né? No madeiro, só numa madeira, numa viga, vamos dar um exemplo. Não, foi na cruz e tá nas estrelas, e isso é contido nesses mapas antigos que eu vou mostrar, que eu vou explicar o porquê
que foi retirado o Cruzeiro do Sul, e a Polaris também esteve sobre Jerusalém os 33 anos. Olha para você ver o poder do Criador. Meu pai, eu acho lindo isso aí. Então, a Auriga é um salão celestial que tem como formato o pastor trazendo um cordeiro, ele está trazendo um filhote. Capela é um anjo, vamos falar na linguagem de Daniel, é um anjo, né? Aqui ia falar que é uma estrela. Não, é um anjo. É um anjo que simboliza o cordeiro. Então, o que está mostrando esse sinal? Ó, o sinal do templo. Olha como que é profundo. Aqui você tem a constelação e depois você... A constelação não, o salão celestial de Auriga, e depois você tem a capela, né? Que é um anjo. Sozinho. Isso aqui, ó, agora que você vai entender. Se você for procurar isso aqui no contexto de hoje, na tradução do árabe, significa pequena cabra. Não, não é pequena cabra. Lá nos mapas antigos, astronômicos de Babilônia, fala que é o cordeiro. Então, olha para você ver como que tem lógica e como eles tiram o entendimento. Aqui você tem o bom pastor trazendo o cordeiro para o sacrifício. Porque quando você mostra aqui o salão celestial de Ares, mais, ó, descendo, porque o caminho foi aberto de cima para baixo. Então, quando você chega em Ares, o que Ares representa? Ele representa o carneiro, vida adulta. O Messias já é um adulto. O evangelho das estrelas é perfeito, irmão. Não tem erro. Homem algum colocou a mão aí. Então, você pega aqui o bom pastor trazendo... Depois, o carneiro sozinho, né? Ele fica sozinho, o cordeiro fica sozinho, ele está trazendo o cordeiro. E depois, a representação de Ares, que representa um carneiro. Por que um carneiro? Porque o Messias está pronto, ele está na vida adulta. E ele vem trazendo a salvação, aqui tanto para judeus e para a igreja. Porque o salão celestial de peixe é representado por 2 peixes. Um representa a figueira e o outro representa que a igreja foi enxertada. E aqui, quando você coloca a Andrômeda, que é uma mulher acorrentada, tanto representa a igreja como a mulher, que é Israel. Né? Por que representa os 2 povos? Estão acorrentados. Não tem ainda o sacrifício do madeiro, né? Na madeira, na cruz, feito pelo Messias. Então, aqui está mostrando que tanto a igreja como o povo judeu está acorrentado, não tinha salvação. Não tinha salvação. E se o Messias teve que vir, não tinha salvação nem na lei. Nem na lei de Moisés você teria salvação. Você só tem salvação através do Messias. Essa é a verdade. Ele é o caminho, ele é a porta. Não existe outro. Tá? E isso é mostrado sobre o templo no dia da crucificação, em um ângulo que as estrelas estavam a 33 graus da porta do templo. E a Polaris foi colocada a 33 graus. O Messias viveu 33 anos. Ele quebra a repetição, ele traz a salvação. Meu Deus, Pai, é tremendo. Ah, Pai. Uma linha, hein? Você não tem noção da dimensão do sinal na cruz. A gente está fazendo uma linha, só uma linha, ó. Entendeu? Quando eles colocam aqui, ó, quando traduz para o árabe, igual quando faz do grego, pega o hebraico e traduz para o grego. Ponto, matou o grego. Quando você pega a astronomia babilônica e transforma ela para traduções de árabe, mata ela, acabou. E Daniel aprendeu, quem traçou esses mapas foi Daniel. Os mapas astronômicos lá atrás. São 12 mapas que ele traçou, tá? 12 mapas. São um ensinamento, quem tem minha idade sabe, na década de 80, 70, 80, 90, 2000, são poucas pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento astronômico antigo. São poucas pessoas no mundo. Tanto é que você não vê isso. Alguém te ensinou isso? Ninguém, não ensina. Não vão te ensinar, vão te confundir tudo. Aí começa, coloca decano, usa um monte de nome aí, tá? Então agora a gente vai falar na linguagem antiga, na linguagem correta, tá? Então o salão celestial de Aurica deixa o anjo, que é da constelação de Aurica, a estrela, o anjo Capela, perdão, que
às vezes eu vou confundir, que é o raio que eu tomei. Então esse raio, para isso que eu estou fazendo aqui para você, você não tem noção da dificuldade do raciocínio, porque o raio, ele é como se, vamos falar na minha linguagem, é como se ele acelera os meus neurônios, minha sinapse, e ele troca a sinapse. Isso que eu não sei falar sinapse, vai juntar um pensamento, eu falo sempre ao contrário, pode reparar, eu quero falar algo, mas e acaba tendo um raciocínio contrário. Então vocês que têm o cérebro bom e não tomou raio, não vai fazer o que eu falo. Entendeu por que eu coloquei aqui na folha? Carneiro é macho, ovelha é fêmea, cordeiro é filhote, né? Por isso que eu coloquei isso. Uma analogia, ó. Aqui o salão celestial de Aurica é o bom pastor, representado pelo bom pastor trazendo o cordeiro. Depois Capela representa o cordeiro sozinho, né? Ele traz, é o pai, trazendo como Messias, né? Aqui desde criança. Aqui representando a infância dele. E depois você tem Aires, que é representado por um carneiro adulto, que seria o Messias na fase adulta, pronto para o sacrifício no madeiro, na cruz, né? Então, você vê a analogia, né? Aurica, salão de Aurica, salão celestial de Aurica, anjo de Capela, e aqui o salão de Aires. Você está vendo que o Evangelho nas Estrelas é a coisa mais linda. Então, no próximo vídeo, a gente continua explicando tudo. Aqui não terminou, não. Tem tanta surpresa. Calma. Tem o tal do Nibiru. Tem muita coisa, hein? É muita coisa. Vai com calma, assimila o que eu tô te falando, tá? Se você não entendeu os salões, os 12, os 36, vai no primeiro vídeo da série. Eu numerei primeiro, segundo, esse é o terceiro. Você vai entender o que eu tô te falando. Quem tiver no curso de firmamento, hoje eu tô subindo as 4 partes da segunda aula, e quem tiver na plataforma eu tô subindo 5 vídeos da semana, tá? De segunda a sexta, eu falei que era um vídeo por dia, então hoje vai subir 5 vídeos na plataforma, tá? Sobre as previsões da inversão nos estados do Brasil, tá bom? Então, Shalom Adonai.